Boa noite. A greve dos servidores municipais de Santos completou hoje 6 dias. A chuva não espantou os manifestantes, que mais uma vez protestaram em frente ao Paço Municipal. Dessa vez o barulho foi ainda maior. Além das palavras de ordem, teve panelaço. Uma prefeitura que tem uma renda de 2 bilhões e 600, ele oferecer zero e ainda colocar a culpa no servidor, fica difícil para a gente. Então a gente está indignado com essa situação. A categoria reivindica reajuste salarial de 5,35%, referente à inflação dos últimos 12 meses. Uma vergonha, um absurdo que numa cidade com arrecadação crescente nos últimos anos e com uma despesa de pessoal decrescente, a prefeitura não consiga ao menos reajustar, corrigir as perdas inflacionárias dos servidores. Funcionários da área da educação pedem ainda melhores condições de trabalho. Coordenadores e professores da Escola Municipal Oswaldo Justo, na Zona Noroeste, reclamam dos constantes alagamentos. Estas fotos feitas com celular mostram como ficou a unidade com as chuvas da semana passada. A gente não está falando só pela gente, a gente está falando por todos os alunos da Lemoa que passam o dia inteiro com o pé molhado, entram com o pé encharcado, com os tênis molhados, e a gente precisa da nossa complexidade 2 de volta, e nós precisamos que o prefeito não vire as costas para a Zona Noroeste. A Zona Noroeste pede socorro, prefeito. Nós não temos a mínima condição de estrutura para trabalhar. Não só nós, professores da educação, mas a saúde, a segurança, é tudo igual. Essa cidade está sucateada, nós estamos abandonados. De acordo com o sindicato, a adesão da greve é de 80%. Nos serviços considerados essenciais, como hospitais e escolas, o efetivo é de 30%. Todos os demais setores estão plenamente no movimento. Ontem, a Prefeitura informou que entrou com um pedido de tutela na Justiça. A administração municipal quer garantir 80% do efetivo da saúde, educação e assistência social em serviço. O sindicato da categoria informou que ainda não recebeu qualquer notificação. E centrais sindicais de todo o país devem realizar protestos amanhã contra a reforma da Presidência e mudanças na lei de terceirização. Na Baixada Santista, operadores portuários e estivadores vão interromper as atividades a partir das 7 da manhã. A POESP e Sindicato dos Bancários também devem aderir ao movimento. Quem precisou da travessia de balsas entre Santos e Guarujá hoje de manhã teve de esperar mais de 1 hora na fila. Segundo a Dersa, o serviço ficou comprometido por causa da força da maré. Agora de noite, o tempo para embarque é de 30 minutos, tanto em Santos como em Guarujá. Roberto Clemente Santini vai ficar à frente da Associação Comercial de Santos por mais 3 anos. O empresário foi reeleito presidente hoje à tarde. A assembleia foi realizada na sede da Associação Comercial e teve início com a prestação de contas. A chapa do atual presidente Roberto Clemente Santini foi a única a concorrer ao pleito. A votação aconteceu em cédulas de papel. Com 48 votos, o empresário foi reeleito e fez uma projeção dos desafios para o próximo mandato. Nós pegamos a Associação Comercial, quando eu assumi, o país era um país. E agora, depois de 3 anos, encerrando o nosso mandato, o país é outro. Então a Associação Comercial de Santos está apoiando os empresários, a necessidade de apoiar, de dar suporte aos empresários da região, para que a gente consiga passar dessa fase do país. O presidente também falou de investimentos que foram realizados na associação. Nós estamos agora fazendo uma grande reforma na associação comercial, colocando um novo elevador, ampliando o auditório para mais 60 pessoas, vão ser um auditório de 150 lugares, modernizando toda a parte de infraestrutura. A associação comercial ela tem 146 anos, ela é antiga, mas ela não é antiquada. Então aqui vai continuar sendo sempre a casa do empresário.
17 pessoas vão fazer parte da diretoria nos próximos 3 anos. Nessa votação teve uma novidade. Em 146 anos de existência, pela primeira vez, a Associação Comercial de Santos vai ter uma mulher integrando a diretoria. A presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, vai ser a primeira diretora secretária da instituição. Muito simbólico, inclusive no mês da mulher, não é, que nós estamos comemorando, apesar das mulheres participarem das câmaras, não é, ainda no comando e na diretoria, nós não tínhamos uma representação feminina. E aí, em tempo, me sinto muito honrada em representar a presença feminina, que é muito marcante na nossa cidade, com mulheres empreendedoras, lutadoras, em todas as áreas do trabalho e que contribuem com tantos empregos, não é? E com inovação, criatividade, neste momento então que o país quer realmente retomar a sua atividade econômica. Temos certeza que essa diretoria continuará a inovar e trazer mais esperança também para os trabalhadores, as trabalhadoras, os empresários, lutando pelo nosso desenvolvimento e também para os que estão começando, não é? Os novos empreendedores. É a 5ª associação comercial do Brasil, né? Já existe a centenária, 1870, então é um orgulho ter a Lúcia, uma educadora, numa casa que até então era essencialmente masculina, né? Significa também um outro olhar à nossa cidade, à nossa região, fazendo com que a gestão de Roberto Mário Santini, que já é uma gestão exitosa, já indo para a 2ª edição, vamos falar assim, possa, com esta diretoria, imprimir grandes feitos para a nossa associação, a sua ampliação, diversos outros cursos, estar somando, agregando com diversas categorias. Depois do fechamento das oficinas Pagu, a Cadeia Velha de Santos se tornou sede da Agência Metropolitana da Baixada Santista e do Projeto Guri. Produtores culturais da região são contra e pedem o retorno das oficinas ao local. Uma comissão especial de vereadores foi formada para tratar do assunto. A primeira audiência aconteceu na última sexta-feira. A repórter Bianca Midlas tem mais informações. Na audiência já saíram algumas definições e quem vai explicar melhor para a gente é o Francisco Nogueira, que é o vereador, o Chico Setaporte, que preside a Comissão Especial de Vereadores que trata do assunto da Cadeia Velha. Vereador, então o que ficou definido? Bom, a audiência teve uma duração de 3 horas, teve uma discussão ampla com a sociedade, com a classe artística, com a classe política e ficou definido 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto, a comissão de vereadores, juntamente com a comissão de artistas, vamos fazer uma visita ao seu prefeito municipal, pedindo apoio para que nós resolva esse problema. Primeiramente, ver se a prefeitura tem algum outro espaço para disponibilizar para a GEM, para que ela possa ser alocada em outro espaço aqui em Santos. E também apoio do prefeito no sentido de intermediar com o governo do estado de São Paulo para que tenha manutenção das oficinas Pagu. Outra reivindicação e outro pleito que foi colocado na audiência foi justamente que pudesse fazer uma reunião no estado de São Paulo com o secretário de Cultura e o secretário da Casa Civil, que isso foi encaminhado pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual, que também propôs podendo fazer uma audiência pública também na Assembleia Legislativa envolvendo outros deputados, não só os deputados da região, mas deputados também do estado de São Paulo. Só para a gente relembrar, essa é uma reivindicação dos produtores culturais, de todas essas pessoas envolvidas com a cultura que perderam aqui as oficinas Pagu, né? Assim como todas as outras do estado de São Paulo, só sobraram aquelas da capital. E, enfim, é uma reivindicação até porque agora funciona aqui a AGEM e o Projeto Guri. Então, os produtores perderiam este espaço, né? Não, positivo. Na realidade, a Cadeia Velha já é uma referência para a cidade, o centro cultural, não só para Santos, mas para a região. A oficina Pagu já é uma referência também. E o projeto, como você falou, o Projeto Guri, estão transferindo da Zona Noroeste aqui para a cidade, para o centro. Também está criando um transtorno para as mães que têm os filhos que estão na Zona Noroeste. Então você percebe que é uma reivindicação das mães da Zona Noroeste, que tem que trazer os filhos aqui para o centro da cidade. O próprio movimento cultural, que já tinha aqui como uma referência um local que é central para todas a Baixada Santista, porque tem aqui o terminal de ônibus, a rodoviária, é central, muito mais prático, muito mais fácil para realizar as oficinas Pagu e outras oficinas também são realizadas aqui dentro. Então eu acho que essa reivindicação é justa, por conta disso
todos os vereadores de Santos assinaram essa CEV e estão junto com a gente nessa luta. Existe alguma previsão para que os trabalhos sejam encerrados? Existe um prazo para a Prefeitura dar uma resposta? Bom, nós tiramos alguns prazos. Tiramos um prazo de quarta-feira, a gente conseguiu falar com o prefeito. Hoje, na sessão de hoje, a gente vai estar falando com o representante do prefeito para poder fazer a intermediação desse agendamento. O secretário da Cultura, o Fabião, também se comprometeu, está intermediando. E nós tiramos até 10 dias para frente uma reunião em São Paulo, agendada pelo deputado estadual com a Casa Civil ou com o secretário de Cultura. Certo, muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midlet para o Caderno Regional. Aproveitando o mês do Dia das Mulheres, no Santa Portal você encontra uma entrevista exclusiva com o médico psiquiatra Joel Renó Júnior. Ele coordena um programa de atenção à saúde psicológica da mulher, desenvolvido pelo Instituto de Psiquiatria do curso de Medicina da Universidade de São Paulo. Autor do livro Mentes Femininas, o especialista diz que as mulheres são mais vulneráveis a transtornos mentais, como ansiedade e depressão. O site é santaportal.com.br. O governo federal anunciou a reestruturação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A principal novidade é a criação da Secretaria Nacional de Portos. As mudanças ainda incluem a extinção de cargos e a criação de novos departamentos. Vai caber à nova secretaria a tarefa de debater a política nacional de transportes no setor de portos. Além disso, será responsável, entre outras questões, pela modernização portuária. Para falar deste assunto, nós recebemos nosso comentarista de Porto, Maxwell Rodrigues. Boa noite, Maxwell. Seja bem-vindo ao Caderno Regional. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui para tratar de assuntos tão importantes quanto ao Porto de Santos. Como você analisa nessa nova criação de secretaria, quais são as mudanças no setor portuário? Inicialmente, nós precisamos dividir isto em duas etapas distintas. O fato da área portuária, do segmento portuário, ter perdido o status de ministério foi uma perda bastante grande. Haja vista de que hoje o segmento portuário representa algo em torno de 30% do PIB nacional. E foi uma perda efetivamente bastante grande. Eu faço uma comparação, até para que o telespectador consiga entender, que em momentos de crise é como se eu tivesse uma empresa e eu destituísse a minha área comercial. Então não faz nenhuma relação de produtividade eu ter a extinção de um ministério que era tão importante para o segmento como o segmento portuário. O fato de nós mudarmos de secretaria especial para nacional talvez seja um pouco mais do mesmo. Eu creio que a grande diferença que nós possamos, de alguma forma, ter como resultado seja efetivamente a produção, a entrega, o comprometimento para que esses projetos de modernização e infraestrutura, que nós sempre mencionamos isso, Ione, que é uma carência bastante grande no segmento portuário, venham a ser efetivamente executados e elaborados pela nova Secretaria Nacional de Portos. Exatamente. O enxugamento das funções, a redução de pessoal, isso necessariamente implica numa eficiência maior da máquina administrativa? Eu acho que a gente vive esse momento. Nós estamos vivenciando um momento de austeridade, a competitividade ela é bastante grande, o segmento portuário não é um segmento nacional, é um segmento internacional, os portos internacionais cada vez mais competitivos, com custos cada vez mais atraentes, e é muito prudente que nós sejamos cada vez mais eficiente nestas questões que são importantes aos portos brasileiros. E como você mesmo disse, o setor portuário estava assim um comando específico desde a saída de Helder Barbalho em abril de 2016. Quais foram as consequências dessa falta de comando e o que deve mudar a partir de agora? Na verdade, a falta de comando gerou uma dificuldade muito grande na interlocução. Nós tínhamos aí um problema bastante grande e acentuado e continuamos ainda com esta dificuldade da interlocução. Nós tivemos aí, se não me falha a memória, 5 ou 6 ministros nos últimos 5 ou 6 anos, o que dificulta bastante a interlocução não só do Porto de Santos, mas também de outros portos no Brasil. Nós tendo aí a solução de continuidade de um nome que venha a ser colocado pelo governo federal, eu quero crer que essa interlocução ela vai se tornar melhor. Mas essa interlocução, Ione, ela não está relacionada somente à nomeação de um cargo em Brasília. Nós precisamos também melhorar a interlocução na nossa região. Eu sempre menciono isso, que nós temos que buscar a federação
portuária, não só as associações. O quanto mais as associações vierem a fortalecer uma federação, a interlocução com o governo federal também vai ficar mais fortalecido. E agora nos bastidores, já existe algum nome circulando para assumir a nova secretaria ou ainda não? Nomes sempre existem e querem e têm interesse em relação a esse segmento, que é um segmento, além de encantador, eu digo isso, todo mundo que começa na área portuária muito dificilmente sai da área portuária, Ione, e as pessoas têm interesse em relação a esse segmento, como eu disse inicialmente, um segmento que representa hoje algo em torno de 30% do PIB nacional, ou seja, movimenta-se muita coisa nesta área. Eu creio que os partidos, propriamente em Brasília, estão se movimentando. Os nomes existem, a gente tem ideia aí de alguns nomes que possam vir a assumir, mas independente do nome, eu acho que o mais importante nesse momento é ter austeridade e o comprometimento com a entrega de tudo aquilo que os portos brasileiros necessitam. Com certeza, isso é primordial, né? E os serviços de obras de dragagem terão pela primeira vez uma coordenadoria específica, né, exclusiva. No momento em que se discute a privatização desse serviço, como é que você analisa todo esse contexto? Isso é uma dificuldade e não é só uma particularidade do Porto de Santos. Eu estive agora recentemente em Vitória e o Porto de Vitória também sofre com a questão da dragagem. Este é um ponto muito importante e que afeta toda a operacionalidade dos portos brasileiros. A questão de ter hoje um departamento exclusivo para isso, eu quero que a gente possa ter mais atenção em relação a este ponto que é fundamental e primordial para os portos brasileiros. Mas não só isso, ter este departamento também faz com que, eu espero, a gente venha a ter um debate, uma discussão, para que você possa ter a individualização dos problemas. Ou seja, aqui no Porto de Santos eu posso ter uma constituição, por exemplo, de uma parceria público-privada, no Porto de Vitória, a Companhia Docas de Vitória possa fazer uma contratação, ou seja, nós termos mais flexibilidade em todos esses regramentos. O engessamento da máquina pública é o que dificulta muito ainda a contratação de serviços importantes e emergenciais como este que é a dragagem, Ione. E vale lembrar também que um outro ponto importante é o de outorgas, né, que será reformulado. Como isso vai favorecer o investimento no setor portuário ou não vai favorecer? Eu quero crer que ele venha a favorecer, porque só as outorgas e as concessões também, elas estão vinculadas a investimentos, né? A contrapartida do segmento privado em relação às concessões são os investimentos inerentes a esse segmento portuário. Mas esses investimentos, Ione, eles não podem estar somente da porta para dentro. Hoje, os investimentos estão única e exclusivamente direcionados internamente aos terminais. Nós temos que nos preocupar com a infraestrutura ao redor desses terminais. Não adianta nós termos aqui no Porto de Santos 70, 80, 90 ou 100 terminais privados, sendo que a logística e a infraestrutura necessária para a entrada e saída do porto, ela não está adequada para isso. É mais ou menos colocar São Paulo dentro de Santos. Maxwell, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pelos esclarecimentos no setor portuário. É sempre um prazer estar aqui, Ione, e até quinta-feira. A autora Carmen Senira lança nesta quinta-feira o primeiro livro da carreira. Sonhar é Preciso é uma coletânea de 30 poesias escritas ao longo da vida da escritora. Carmen conversou com um caderno regional sobre o assunto. Ela foi feita assim mais na base de assuntos, né? Assuntos assim como o tema da chuva, um tema, por exemplo, a Distrita Saudade, outro tema sobre ausência, outro tema sobre amor, um outro tema que acho que é bem interessante, porque eu sou gaúcha, então eu falo sobre minha terra, minha gente, então eu falo sobre o meu Rio Grande do Sul. Sonhar é Preciso é o título do livro e o nome de um dos poemas. Esse nome te traz alguma lembrança? O poema começa assim: sonhar é preciso, viver não é tão necessário quanto sonhar. Por quê? Porque antes de você vivenciar algo, você sonha com aquilo, né? Você idealiza, né? Você deseja. E esse ato de você idealizar, de você desejar, de você imaginar, muitas vezes é mais importante do que o realizar. Tem algum sonho a ser realizado? Tem. Escrever outros livros. Eu tenho muitos, mas assim, escrever outros livros, porque assim, escrever para si
não tem tanto valor quanto você escrever para outros, dividir com o leitor o que você pensa, o que você sente, porque muitas pessoas, muitos leitores que vão ter acesso a essas poesias, com certeza vão se encontrar em algum momento. E é isso que é bacana, assim, você conseguir fazer com que o leitor se encontre numa das páginas de um livro que você escreveu. O lançamento acontece nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no Espaço Cultural da Unisanta. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, número 277. O livro custa R$ 30. Quem quiser mais informações pode enviar um e-mail para a autora no lirios.d@gmail.com. A equipe masculina do Colégio Santa Cecília conquistou o título de campeã brasileira escolar de natação. 6 atletas da equipe conseguiram índice para disputar o Campeonato Mundial da modalidade, que acontece no mês que vem na Hungria. Será a primeira experiência em águas internacionais para o grupo. André, de 16 anos, é um deles. Foi um dos principais destaques do Colégio Santa Cecília no Campeonato Brasileiro, disputado no início do mês em Aracaju. Ele conquistou 3 medalhas de ouro, no 100 e 50 livre, além dos 50 metros borboleta. No Mundial, além destas provas, vai disputar também os 200 livre. Tá fortes treinos, cada vez mais fortes. O Márcio está batendo pesado também nos treinos para cada vez melhorar e tentar ganhar lá no Mundial um recorde também. Arthur, de 17 anos, acabou de chegar na equipe. Veio de São Paulo e depois de 3 meses de treinamento se surpreendeu com os resultados. O adolescente também alcançou o lugar mais alto do pódio 3 vezes e vai participar de 4 provas no Mundial. Vou nadar os 100 costas, 50 costas, 100 200 livre. A expectativa é muito grande, né? Acho que se participar de uma competição internacional você acaba se surpreendendo muitas vezes, né? Você cresce com a competição. Isabela será a única menina a viajar com a equipe. A adolescente de 17 anos promete brigar pelo pódio nos 200 medley. Os treinos ainda estão muito fortes porque a gente acabou de sair de semana de base e é começo de temporada. Então, ainda eles são muito fortes e bastante variados, assim, porque medley são os 4 estilos. Então, acabando treinando bastante para cada estilo, sabe? E tá bem forte. E a equipe ainda pode participar de outras 2 competições internacionais este ano. Em julho acontece o Mundial de Escolas Católicas na Itália e em outubro o Pan-Americano aqui no Brasil. A lista de convocados ainda não saiu, mas a expectativa da equipe técnica é grande. Quem foi convocado para a Hungria não pode ser convocado para a Itália. Então, os demais atletas que disputaram nessa seletiva, eles entram no critério para o Mundial na Itália. As outras 3 meninas, elas têm chance de entrar, já ser as primeiras convocadas. Mas a gente precisa aguardar, certeza mesmo é só após a convocação. E para o Pan-Americano, todos os atletas estão concorrendo, desde dos que participaram na Hungria, os que vão participar na Itália e os que não entraram em nenhuma seleção. Então, quem tiver melhor desempenho, vai seguir o critério e vai ser convocado. E esta já é a 3ª edição consecutiva do Mundial que o Colégio Santa Cecília irá disputar. A competição acontece a cada 2 anos. Os outros 4 atletas que irão representar o time santista são Bruno Dutra, Lucas Santos, Nicolas Suiz e Ítalo Sacaldassi. E a edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais informações da Baixada Santista. Eu volto amanhã. Tchau!